Acesse o novo em Oncologia. Como mencionei, o câncer de pulmão não é uma doença única, mas sim um conjunto de doenças. A forma mais importante de classificá-lo é em dois grandes grupos: o câncer de pulmão de não pequenas células, que chamamos de CPNPC, e o câncer de pulmão de pequenas células, o CPPC. Essa distinção é crucial porque o comportamento da doença e as opções de tratamento são muito diferentes para cada tipo. O câncer de pulmão de não pequenas células, CPNPC, é o tipo mais comum, representando cerca de 85% dos casos. Dentro dos tumores não pequenas células, existem subtipos, sendo os mais frequentes o adenocarcinoma e o carcinoma de células escamosas. Adenocarcinoma geralmente se desenvolve nas partes mais externas do pulmão. É o tipo mais comum em não fumantes e em mulheres. Muitas vezes, apresenta alterações genéticas específicas que podem ser alvo de tratamentos direcionados, as chamadas terapias-alvo. Carcinoma de células escamosas tende a surgir nas vias aéreas maiores, mais próximas do centro do pulmão, e está fortemente associado ao tabagismo. Os tumores não pequenas células, em geral, cresce e se espalha mais lentamente do que o CPPC. Isso significa que, em estágios iniciais, ele pode ser tratado com cirurgia. Já o câncer de pulmão de pequenas células, CPPC, é menos comum, representando cerca de 15% dos casos. Ele é quase sempre associado ao tabagismo. A principal característica do CPPC é sua agressividade. Ele cresce muito rapidamente e tende a se espalhar para outras partes do corpo em estágios iniciais. Por essa razão, a cirurgia é raramente uma opção para o CPPC, e o tratamento geralmente envolve quimioterapia e radioterapia, que agem em todo o corpo. A identificação correta do tipo de câncer de pulmão é o primeiro passo e o mais importante após o diagnóstico. Isso é feito através da análise de uma amostra do tumor, a biópsia, por um médico patologista. Essa análise não só confirma o câncer, mas também determina se é tumor não pequenas células ou pequenas células e, no caso do CPNPC, qual o subtipo. Essa informação guiará todas as decisões de tratamento que virão a seguir. Entender essa diferença fundamental entre tumores não pequenas células e pequenas células é o ponto de partida para compreendermos as opções terapêuticas que discutiremos mais adiante. Mas antes de falarmos de tratamento, vamos abordar o que pode levar ao desenvolvimento do câncer de pulmão. Agora que entendemos os tipos de câncer de pulmão, vamos falar sobre o que pode aumentar o risco de desenvolvê-lo e, mais importante, como podemos nos proteger. O principal fator de risco, responsável pela grande maioria dos casos de câncer de pulmão, é o tabagismo. Isso inclui não apenas fumar cigarros, mas também charutos, cachimbos e o uso de cigarros eletrônicos. A fumaça do tabaco contém milhares de substâncias químicas, muitas delas comprovadamente cancerígenas. Quanto mais tempo e mais cigarros uma pessoa fuma, maior o risco. Mas é crucial saber que parar de fumar a qualquer momento reduz significativamente esse risco, mesmo para quem fumou por muitos anos. Nunca é tarde para parar. Além do tabagismo ativo, a exposição ao fumo passivo, ou seja, respirar a fumaça de outras pessoas, também aumenta o risco de câncer de pulmão. Por isso, ambientes livres de fumo são tão importantes. Outros fatores de risco incluem exposição a substâncias químicas no trabalho, como amianto, radônio, arsênico, cromo, níquel e alguns produtos de petróleo. Trabalhadores em certas indústrias devem seguir rigorosamente as normas de segurança para minimizar a exposição. Poluição do ar. A exposição prolongada a altos níveis de poluição do ar, especialmente partículas finas, pode aumentar ligeiramente o risco. Histórico familiar. Ter parentes de primeiro grau, pais, irmãos, filhos, que tiveram câncer de pulmão, pode aumentar um pouco o risco, sugerindo uma predisposição genética em alguns casos. Radioterapia prévia no tórax. Pessoas que receberam radioterapia na região do tórax para tratar outros tipos de câncer podem ter um risco ligeiramente aumentado de desenvolver câncer de pulmão anos depois. A boa notícia é que muitos desses fatores de risco são modificáveis. A prevenção é a nossa melhor arma. 1. Não fumar e parar de fumar. Esta é a medida mais eficaz. Se você fuma, procure ajuda para parar. Existem programas e medicamentos que podem auxiliar. 2. Evitar o fumo passivo. Mantenha sua casa e seu carro livres de fumaça. 2. Evitar o fumo passivo. Mantenha sua casa e seu carro livres de fumaça. 3. Minimizar a exposição a poluentes. Se você trabalha com substâncias de risco, use equipamentos de proteção. Em casa, verifique a presença de radônio, um gás inodoro e incolor que pode se acumular em ambientes fechados. 4. Alimentação saudável e atividade física. Embora não sejam fatores diretos para o câncer de pulmão como o tabagismo, um estilo de vida saudável fortalece o corpo e pode reduzir o risco geral de câncer.
Para pessoas com alto risco de câncer de pulmão, como fumantes pesados ou ex-fumantes com histórico de tabagismo significativo, existe uma estratégia de rastreamento recomendada, a tomografia computadorizada de baixa dose anual. Estudos como o NLST, National Lung Screening Trial, mostraram que o rastreamento pode reduzir a mortalidade por câncer de pulmão em até 20% nessa população de alto risco, ao detectar a doença em estágios mais iniciais, quando é mais tratável. Converse com seu médico para saber se você se qualifica para o rastreamento. Conhecer os fatores de risco e as medidas de prevenção nos capacita a tomar decisões mais saudáveis para a nossa vida. Mas e se os sintomas já apareceram? Neoasis. Acesse o novo em oncologia.